Daí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Aqui quem está falando é o Ricardo, né? Nós estamos aqui em Portugal e hoje nós viemos trazer para vocês algumas informações, né? De como foi sair do Brasil e vir para Portugal, né? Morar. E nessas informações a gente quer passar alguns detalhes de como foi a nossa saída desde o aeroporto de Porto Alegre até chegar ao aeroporto aqui de Porto, né? E também um pouquinho até chegar aqui no hotel onde a gente está hoje, né? A gente quer falar para vocês, né? Em primeiro lugar que quando a gente chegou no aeroporto lá de Porto Alegre, a gente teve que esperar o nosso cartão de embarque ou o que? O nosso check-in, certo? A gente chegou 4 horas antes. A gente saiu de casa com um período de tempo para chegar 4 horas antes para conhecer o aeroporto de Porto Alegre, saber como é que eram os procedimentos. A gente Nunca tinha viajado, né? E primeira vez no aeroporto também, e primeira vez de avião, então para nós era diferente isso. tudo novidade. E até porque foi bom ter chegado nesse período, porque é uns procedimentos que a gente não compreendia, não entendia muito bem, né? A gente tinha nosso aplicativo ali da Latam, né? Que nosso voo, 2 voos nossos para chegar aqui em Portugal era pela companhia da Latam e o outro voo era pela Ibéria, né? E a gente não sabia como é que se procedia tudo isso. A gente chegou no aeroporto, meu irmão nos levou, né? A família foi A família chegou depois, né? Faltando 2 horas pra gente embarcar, pra mas pedir. nesse período ali, o que a gente fez? A gente chegou no aeroporto, né? Eu saí a 3 andares, se eu não me engano, no aeroporto de Porto Alegre. E a gente saiu a procurar onde que nós conseguiríamos fazer o check-in, para provar que a gente queria entrar nesse voo, né? Eu tinha feito pelo celular, mas eu não confiei naquilo ali, que eu achei que estava errado. Então eu fui até Onde faz o check-in. a companhia da Latam, né? Que tem lá em Porto Alegre, que é no segundo andar, certo? No segundo andar tem a companhia da Latam em Porto Tem Alegre. todas as companhias lá, na verdade, uma do ladinho da outra. Vai ter a Gol, a Azul, várias companhias lá, mas a chama Latam. Aí eu falei com uma moça, uma senhorita que tava lá e ela foi tentar fazer naquelas caixas, né, certo, de touchscreen ali. Não deu certo, porque daí nós estava carregando com nós a nossa bebê, que tem 1 ano e 5 meses, e daí precisava ser presencial mesmo no balcão. Daí Eu eu acho fui que todo voo, né, com criança tem que ser presencial. É raro. eu não sei, é a nossa experiência. Com nós foi assim, nós tivemos que ir presencial lá no balcão, né? Daí eu falei com a atendente lá, ela pediu nosso passaporte, Isso né? que foi só ele lá. Aí nós não tava lá, eu e as crianças. Nós tivemos que vir até ali pra ela ver, né? Porque como o aeroporto era grande demais ali, né, em Porto Alegre, eu preferi sair eu e meu irmão, né, procurar Onde é? a companhia ali para conseguir saber as informações que eu precisava. Daí quando eu achei, eu pedi pro meu irmão ir lá, chamar minha esposa, né? Ela veio, né? Chegou até ali o balcão comigo, apresentemos os passaportes. Ela já retirou os cartões de embarque e a gente tomou posse dos cartões de embarque e também conseguimos despachar o carrinho de bebê, que a gente levou também, né? E foi de graça também o carrinho de bebê para despachar, não cobraram custo nenhum. E o que acontece ali, que é importante retratar para vocês. A nossa companhia aérea Latam, ela tinha para nós 2 voos, só que o terceiro voo de Madrid até Porto era a Ibéria. Então o que aconteceu? A Latam ela não conseguiu me dar os 3 cartões de embarque, só consegui 2 cartões de embarque, que foram o de Porto Alegre até São Paulo e de São Paulo a Madrid. E daí lá em Madrid eu teria que retirar o meu terceiro cartão de embarque, que era para ir até Porto pela Ibéria. E tudo isso a gente não sabia. Hoje eu tô te falando aí no vídeo tranquilamente, mas lá na hora, quando eu cheguei em Madrid, eu tava em desespero, que eu nem sabia como é que eu ia fazer isso. Mas só para deixar aí já Adiantado. essa dica bônus para vocês. Então cuide quando você comprar sua passagem, não é com outra empresa. Veja se essa empresa que você contratou vai ter os cartões de embarque até o seu destino final, porque no nosso caso a gente teve que tirar lá no último destino, né? E outra coisa, né? Quando a gente fez esse check-in ali, que pegamos cartões de embarque, a gente teve que aguardar até as 7 horas da noite, né? Para conseguir passar pelo detector de metais. E daí nesse período ali, a nossa família chegou, né? A gente se despediu, a gente conversou um pouco, né?
Tivemos nossos últimos momentos ali, até vai estar no canal aí, se você Tá quiser. aí o vídeo, ó. Vamos lá ver. Despedida no aeroporto. Se vocês quiserem ver, tá lá a nossa despedida, né, com a família, né, momento triste, é difícil aquilo ali. E mesmo a gente chegando 4 horas antes, a hora lá passa assim, porque são muitas coisinhas. Sobe e desce pra lá e pra cá, anda pra lá e pra cá e passa bem rápido, né? Passa bem rapidinho, então é bom ir com antecedência. É 4 horas antes é legal pra você. Você consegue conhecer o aeroporto, você consegue descansar. Resolvendo alguns perrengues. Principalmente se você tem filho igual a gente, né? A gente tem 2 filhos, né? E é bem corrido, é bem complicado. Despedimos da família, aí a gente foi passar pelo raio-x. Depois que passa pelo raio-x, ali na onde passa pelo raio-x não pode ninguém entrar com a gente. Então a gente ficou com a família até umas 7h15. O nosso voo era 8h20, eu acho, se eu não me engano, da noite, né? Pra Porto Alegre, São Paulo. A gente podia entrar, Tinha que estar lá no mínimo 40 minutos antes, se eu não me engano. Das 7h30. Alguma coisa assim, 1 hora ou 40 minutos antes. A gente se informou lá com o guarda lá e ele disse que podia esperar mais ou menos isso ali. E aí, como a gente tinha o carrinho de bebê e a bebê, né? A gente pôde entrar pela preferencial ali. A gente entrou pelo uma área ali mais aberta e a gente foi atendido meio que primeiro, Mais assim, rápido, de todo mundo ali, né? Aí chegou naquele momento ali, tem uma esteira, certo? Fomos pro raio-x aí. Tem uma esteira, tu tens que tirar o teu casaco, eu tirei meu casaco, O casaco das crianças. tirei o relógio, celular, Bolsinha. né? Se tiver alguma chave, né? Resumindo, se tu tens uma bolsa, né? Aquela bolsa que a gente costuma levar, acho que até aqui a minha. A gente levou essa bolsa aqui, ó. É uma bolsinha de... tipo uma pochete, né? Se tens uma bolsa dessa, bota relógio aqui dentro, bota moeda, bota carteira, bota tudo aqui dentro. Tudo. E só joga a bolsinha na esteira assim e passa já lá e te evita um trabalho... Bota dentro de umas caixas, a gente vai botando todas as mochilas, tudo que tiver tem que botar dentro. Até o carrinho teve que desmontar, né? O carrinho passou também pelo detector de metais ali. E o interessante, a dica bônus aqui, o notebook teve que tirar dentro da bolsa, né? O notebook foi o único componente de toda a nossa bagagem que precisou retirar ele e passar separadamente no detector de metais, certo? Depois, quando passou, a gente colocou tudo de novo, o notebook, casaco, a bolsa e seguimos viagem. Cheguemos até o nosso portão, né? E daí ali é outra correria, né? Certo? Tu tens que achar o teu portão... de repente o teu portão é longe. Tinha uma fila, tava bastante gente. Tem uma fila ali. Mas como a gente era prioridade. Daí, né? como a gente tinha bebê, a gente sempre conseguiu aí prioridade, né? E outra coisa, nesse voo a gente conseguiu os assentos todos um do lado do outro. A gente foi até São Paulo um do lado do outro. A nossa bebê foi no colo. Tá lá no nosso vídeo. Quer mais spoilers, detalhes, como foi? Tem o nosso vídeo aí, é só ir lá no nosso canal. Aqui a gente tá falando e lá tá mostrando. Como é que foi a forma de nós viajar. Nossa bebê foi no colo. Ali na entrada do avião, daí ali em Porto Alegre, eles pegam o carrinho daí e desmontam ali na hora, até o Ricardo foi entrando na frente e eu fiquei lá pra trás pra desmontar o carrinho. O aeromoço aeromoço lá, era um homem, tá? E tava lá, ele foi super gentil, ele não conseguiu desmontar o carrinho, daí a Joana ficou com ele pegou a Joana pra me desmontar o carrinho, eu ajudei lá o homem a desmontar certinho, dei o saco lá, caiu as rodas do carrinho, sai. É desmontável, né, o nosso carrinho. Saiu as rodas lá, enfiei no saquinho e ajudei lá o homem, tudo certinho. Daí depois o homem lá disse assim, que se eu quisesse algum leite ou água quente pra fazer mamazinho pra Joana, podia falar com ele que estaria tudo certinho, né? A gente foi tratado super bem, graças a Deus. Interessante ali é que tem muita gente que acha, dá tempo, não sei o que. Olha, é tudo rápido, não tem assim, quando tu vê tem alguém atrás de ti que quer embarcar, às vezes tá com pressa. Tu tem que entrar dentro daquele avião e eu com mala... Vê o vídeo lá que tu vai ver a forma que foi difícil. Eu tava com 2 malas de rodinha, mais outra mala, mais mochila. E daí não deu para despachar, porque o nosso voo era pela Ibéria, eles não conseguiram despachar. Olha, foi difícil. Foi complicado. Lá nesse voo foi 1 hora, 2 horas?
Foi uma hora e meia, mais ou menos, né? Até chegar em São Paulo, né? E daí eles serviram ali aqueles snackzinho ali. Serviram um pacotinho de batatinhas. Mas desse tamanho assim. Bem pequenininho e um cafezinho. Deu, foi isso. E se água ali... podia pegar lá. Daí eu fui lá e fiz mamar também pra Joana, pra viagem. E chegamos em São Paulo. Nós de olho no relógio, porque disse que ia chegar uma hora e sempre atrasa, porque a gente acha que o avião vai parar rapidinho, desceu, parou. Não, a gente fica uns 20 minutos ali só, tipo, pousando até chegar no portãozinho. É que o nosso voo com a Latam de São Paulo a Madrid, eu acho que era 10h30 da noite, se eu não me engano. E a gente chegou lá no aeroporto, a gente entrou, acho que era 8h20 aqui em Porto Alegre e chegamos, acho que era 9h40 em São Paulo, alguma coisa assim, se eu não me engano. E nosso voo era 10h40, né, pela Latam para Madrid. Descemos do avião certinho, né, e ali eles não dão um carrinho, então foi Joana no colo, mochila nas costas, Ricardo com as malas. Chegamos no check-in, ali onde fazia o check-in, né? Não, nós primeiro ficamos num salgão ali, meu Deus. Tinha um negocinho, lembra? Ficamos ali num hall ali de entrada, onde que mostra todos os voos. Chegamos ali. De repente, cadê a mala da Joana? Esquecemos a mala da Joana no avião. Nossa filha lá. O Ricardo vai lá, eu disse, vai tu, e fica, né? Eu disse, tá bom, vou, segura a Joana. Fui correndo pegar a mala, gente. Quando eu cheguei lá no avião lá, eles estavam fechando a porta e a mulher segurando a malinha da Joana. Aí, tipo, ela tava falando lá com os outros aeromoças lá, tipo, alguém esqueceu. Daí eu cheguei, Aninha, corre! Ela disse, nossa, eu não sei como você conseguiu pegar a gente aqui, porque a gente já tava, ele já tava saindo, era só uma escala, então tinha mais gente dentro daquele voo e eles iam. E conseguimos pegar a mala e de novo correndo atrás lá do Ricardo. Tá lá no vídeo lá também eu falando sobre isso. Olha, toma cuidado, é muita correria, você... Nossa. E vai nós correr, né? Nessa 1 hora já. Nossa. 1 hora. Aeroporto de São Paulo de Guarulhos ali, gigantesco. Nossa, não tem noção. Daí a gente foi correr pra pegar o voo pra Madrid. E daí quando a gente saiu ali daquele hall, a gente... Perdidaço, uma gentarada, a gente em qualquer lugar e como é que a gente faz agora, o que a gente vai fazer? A gente via um funcionário com um crachazinho assim, a gente, vou pra Madrid. E nós dele correr e sobe escada e anda um monte. Daí quando a gente chegou no check-in ali de São Paulo pra Madrid, aí tiramos de novo todas as coisas aí, bota notebook de novo e correria, mais um corredorzão, mais... Nossa, longe pra caramba, longe. E a gente ouvindo no... E daqui a pouco no interfone lá do aeroporto, voo tal, tem um tal número ali da aeronave, né? Voo tal para Madrid, está sendo encerrado. Já está saindo imediatamente. Última chamada para o voo para Madrid. Encerrando o voo. No portão 30, acho que era o nosso portão, era o 30. Acho que era. E a gente procurando esse voo à vontade, eu dizia assim, pelo amor de Deus, alguém ajuda. E daí... Alguém ajuda. E era o último portão do aeroporto, se eu não me engano. Eu corri até o final do aeroporto, e bagagem caindo no chão, e mochila quase se rasgando. O Ricardo saiu na frente, e eu e o Davi fiquemos pra trás, e a Joana, porque o Davi tava com uma malinha, eu com uma mala nas costas, e mais a Joana no colo, porque não tinha carrinho ali. E saímos correndo. Eu só sei que lá no vídeo dá de ver. Quando nós chegamos no avião... Deixei ela pra trás, as crianças... A gente não conseguia nem respirar direito. Quando a mulher lá do portão viu chegando, até ela se assustou. Viu a gente, ela, calma, você é do portão aqui e tal, você vai entrar... Vou, pelo amor de Deus, não deixa a gente ficar aqui em São Paulo. Ricardo, e daí quando o Ricardo foi, tinha outros portões de embarque que a gente passava, né, pros voos. Eu disse, moça, vou pra Madrid, eu tô ouvindo que tá encerrando. Daí ele falou, tipo, no radinho, tipo, tem mais gente, tipo assim, sabe? Aí eu disse, eu vou devagar também. Que coisa, que raiva que dava, porque é muito corrido. Daí quando a gente, quando a gente passou ali pelo portão ali, conseguimos entrar, né, no nosso voo pra Madrid.
o nosso cartão de embarque era separado os assentos, Os né? assentos separados ainda pra ajudar. E nós com uma malarada, era um Boeing daquele gigante com... Nossa, nós tínhamos umas 500 pessoas naquele avião, 400, sei lá. As Eu pessoas gostando- ficaram olhando é. pra gente. Só duas fileiras, né? Era voo nacional, E né? esse era três, tipo, duas do lado e uma no meio. Ai, as minhas mochilas encostando nos outros, daí chegou lá, perdidaço, nem sabia onde que era o meu Onde era assento. o assento, Tem lá. numeração, não tem? A aeromoça foi ajudar A Josi gente. ficou no fundão do avião, eu ia ficar mais no meio, daí eles viram que nós não ficamos Eles- felizes. daí- Daqui a pouco ela conversou com Com passageiros. rapaz lá, o rapaz resolveu trocar, né, E com nós. de assento com a gente e conseguiram jogar a gente ali E a gente- juntos, né, É. no meio daí, bem no meio das fileiras ali. E coloquei as bagagens de cima assim, onde vai. Lá atrás, mochila né, no ainda. chão. Meu Deus, ai, perdidaço, gente, perdidaço. Porque vocês é não têm muita noção. correria. E só quando. E a gente só entrou, só mais uma pessoa entrou dentro do voo e deu, tipo, já foi o avião. É. Então, é bem corrido. E a gente sentou naquele banco, a única coisa que a gente ia pensar. Todo mundo olhando pra gente. Suado, porque- Com criança, com 10, nós estávamos, deixa eu ver, 3 de rodinha, mais 3 de Três costa, mochilas, mais a da Joana. E mais a Joana. 7 bagagens, mais a bebê no colo. Olha, penso a E- vergonheira que foi aquilo. Meu Deus. Quando a gente entrou, a gente só conseguia, tipo, tentar respirar um pouco. A gente agradecemos a Deus por não ter perdido o voo, É. porque senão ia sair bem mais caro. Era 9 horas de viagem, eu vi ali no cartãozinho. Não, olha, De São Paulo a o Madrid. que a gente diz pra vocês aí? Se puder despachar a mala até o local, despacha. Voa só com uma No nosso malinha. caso é como criança, né? É. Tudo mais difícil, tinha mais mala, né? A gente optou em não despachar a mala, tudo bagagem de mão, né? 10 quilos, né? E é difícil, muito difícil. Com criança é difícil. Se você vai sozinho, eu acredito que não seja tão difícil, Consiga, né? menos coisa Mas também. a outra dica é o quê? Escala. Tenta botar aí 3 horas no mínimo de escala. Era 4 horas nessa escala, né? Mas mudou. Eles atualizaram lá o voo, daí por isso que ficou essa 1h20. Só que não é 1h20, porque até o avião pousar, já perde, come aquele tempo todo. E a gente ficou essas 1h20 que era pra ser, né? Andando. Nós não sentemos um minuto dessa 1h20. Foi andando no aeroporto, com criança, com mala. Então não deu tempinho de descansar, ir caminhando com calma e tal. Não, foi correndo mesmo. A Josi falou ali que a minha primeira compra ali era para ser a escala em Frankfurt, na Alemanha. Daí era para ter 4 horas de intervalo de escala. entre um voo pro outro. Mas- Só que a companhia de agência de viagem que a gente contratou nos ligou e mudaram o nosso voo, né, para 1h20 de escala. E daí tinha a concordância minha e eu concordei, né? Só que a gente não entendia, não sabia. E Achamos hoje, que era melhor, na verdade, nós achamos. hoje eu vejo que se eu pudesse voltar atrás e colocar 4 horas de escala, seria muito melhor. A gente poderia ter sentado, dado alimentação para os nossos filhos, tomado água, ido no banheiro. Muitas outras coisas a gente podia ter feito, conhecido o aeroporto. E Teria sido bem mais tranquilo, né? Andado devagar, não correndo. Poderia ter ajeitado as malas, muitas outras coisas poderiam ter sido melhores. Então essa é a dica mágica que a gente dá. Cuide aí nos seus voos, as escalas principalmente se você está indo com criança, porque é complicado. Eles não vão correr igual tu corre, eles não vão sentir a mesma disposição que tu tens. Eles É cansam, complicado. são pequenininhos, né? Não Eu só tem- sei dizer que quando eu sentei naquele avião para Madrid, eu só Esperando a alma voltar pro corpo. Porque só respirei e esperei aquele voo decolar para continuar a viagem. Mas aí foi um voo bom, serviram comida, logo serviram a janta serviram pra café, depois bem daí- mais confortável, tinha tela para ver filme se Davi quisesse, ficou vendo deram filminho. travesseiro, deram coberta, deram fone de ouvido. É um voo Tava bem frio naquele voo. classe econômica, mas foi um voo bem confortável pra gente. Aí na metade do voo nós tinha um local lá que tava, tipo, tinha um rapaz na janela e 2 poltronas vazias. Daí eu disse pro Ricardo ir pra lá, pra ele, tipo, dormir lá, porque ele tava bem cansado, né? E a Alice e a Joana dormisse e ela deitava ali naquele banco. O Ricardo foi lá e dormiu, realmente dormiu. É. E eu fiquei ali com eles.
Aí era pra Joana deitar no banquinho do meio, né, quando dormisse, mas ela não queria. Ela tava, acho que, sentindo já, né, que a gente tava passando por um milhão de coisas. O Davi também, graças a Deus, mas ainda bem que deu certo. O Davi dormiu e o Davi ocupou aquele banco ali. E eu fiquei com a Joana no colo. E a gente descobriu ali com as blusas que tinha, fizemos travesseiro com os casacos, tudo, e com mais aquela cobertinha que tinha ali. Porque depois de algum tempo ali no voo tava bem frio mesmo. Tanto que eu olhei lá em cima, tava menos 71, né, lá em cima, grau. Eu não sei como funciona isso, mas tava ali, frio. Tava ali por cima do oceano, certo? Dava menos 70 graus lá na Bem telinha frio. do Na computador. telinha lá no vídeo também, se vocês quiserem ir lá ver, tá lá. Bem frio mesmo. Claro que lá eu não falo, né? Um monte de gente tava lá. Não tem como a gente ficar falando essas coisas. Daí daqui a pouco passou essas horas ali, a gente começou a descer, né? Eu acordei você, né, pra tomar café ali perto de nós, que já tava bem pertinho, faltava 1h30. E quando descemos, né? Conseguimos pousar, a nossa conexão era 1h20 também, aeroporto de Madrid. Nunca conheci. Imagina, né? Daí E lá tinha que fazer o check-in, né? Também tinha que achar a Ibéria, né? Achar a Ibéria pra fazer esse check-in com a Ibéria. Descemos, foi, né? Nós descemos, o carrinho ainda não tinha pego, é só lá em Porto, né? Só em Porto. E quando nós chegamos nesse aeroporto, aí tem aquela esteira pra andar, o cara andemos ali. E nós, sorte nós perguntamos pra um senhorzinho, senão nós ia ir pro outro lado, pro senhorzinho, lembra? Daí tem um hall ali, tem um hall. E eles não entendiam muita gente. Tem um hall também ali, né? Tinha um hall primeiro ali. Daí tinha um monte de gente ali vendo os horários de aviões e tal. Aí tinha esses senhorzinhos ali. E a gente perguntou Madrid, eles ainda não falavam, tipo... Não, pra Porto, né? A gente falou, pra Porto, fazer check-in pra Porto. Eles eram espanhol, e eles não falavam direito, daí a gente, check-in. Daí Aí eles, sim, check-in. H4, tipo, H4. Vem junto. Eles falaram o nome. H4, que é a portaria que nós check-in. E a gente foi pegar o metrô, eu disse, tem certeza que é isso? Meu Deusinho. E a gente olhava pra alguém, todo mundo... Sabe? A língua que a gente não entendia. Daí a gente foi lá procurar esse portão. De repente, era realmente, subimos 3 escadolantes, né? Que assim fala. E pra pegar a gente desceu, na verdade. A gente desceu pra pegar o metrô. Algumas escadas, né? Rolantes ali. E na parte inferior do aeroporto tinha um metrô. E esse metrô também levava para uma outra parte desse mesmo aeroporto de Madrid, que eram os locais onde se embarcavam para voos nacionais, que era o nosso caso, né? E tava 1 minutinho, aquele metrô ia sair daquele 1 minutinho, nós vimos que tava cheio de gente ali. Acho que depois de alguns minutos, né, ia vir o outro, né, metrô. Sim. Ia ter que, se nós perdesse, ia ter que esperar mais tempo. Era a cada 3 minutos, eu acho, passava um metrô ali, eu não lembro. Eu acho que ele retornava e vinha, né? Mas é o que acontece, a gente chegou, né, pegamos esse metrozinho ali. Quando a gente desce do metrô e vai começar a subir, a gente daí chegou, né, em Madrid, aí tu vai pegar, se não me engano, uma esteira, né, ali, e daí aquela esteira vai te levar para os guichês da imigração de Madrid, né. A gente chega já. Aí a gente chegou lá, né, cansadaço, aí passamos na imigração e depois fomos procurar onde fazia o check-in para ir para Porto. Isso, daí chegamos num hall que tinham vários horários de aviões e tinha uns senhores ali que falavam espanhol e entenderam que a gente falava ali mais ou menos, né, do jeito deles e disseram, vem tipo, com a gente, acompanha. desce com a gente. Também aí, vamos, eles mais ou menos assim. Aí pegamos um trenzinho lá na portaria H, se não me engano, que é um metrozinho, nos levou até o outro lado do aeroporto, do mesmo aeroporto, mas de metrô daí. Lá no metrô a gente também tentou perguntar assim pra alguém, sabe onde faz o check-in? E eles não falam português. É complicado. E daí ok. Daí tinha um brasileiro lá do lado, assim, bem do meu lado. Ele disse, vocês são brasileiros? Sabe que vira a gente perguntando, né? Ai, somos! Tipo, nós pra cara deles, somos! Sabe onde faz o check-in? Lembra? Um homem alto se segurando, porque o metrô, ele anda bem rapidinho, a gente também nunca andou. Então, a mulher lá disse assim só, segura-te. Tipo, do modo dela falar pra mim segurar, né? Que eu tava com a Joana no colo. Aí, só na hora que eu segurei, vum, o metrô. Lembra?
Foi difícil, foi complicado, né? Aí descemos lá, agora eu nem lembro como é que foi. Quando a gente Fizemos- desceu do metrô, né? A gente subiu de elevador, tinha um elevador, né? E criança e tal, a gente foi de elevador, subimos até o 3º piso. E daí no 3º piso a gente saiu atrás dessa Ibéria, e tem o voo uns- quase saindo já, né? Tem um centro de informação lá. Aí a gente foi lá perguntar. Aí o homem explicou, né, pra gente lá. Um monte de o gente espanhol brasileiro lá. tava lá perdido. E até um monte de gente lá. O espanhol lá falou pra gente, a Ibéria, ali, tal. Chegamos lá, tava uma fila. Daí eu peguei, contornei a fila, E fomos fui no do outro lado, no outro guichê que tinha, já fui atendido na hora lá. Daí ele já me deu meus cartões de embarque e, vida que segue, né? E eu fiquei ali na fila esperando. Ele fez sinal pra mim ir lá e eu não conseguia levar a mala. Um homem ajudou, né, a levar as malas lá, graças a Deus. Daí sai dali, tu vai passar uma portaria, né? Vai nessa pro portaria tu vai direto pro outro raio-x pra ir pra Portugal, no caso pra Porto daí. No caso, quem vai lá pro raio-x passa por um lado. A gente passou pelo outro de novo porque a gente tava com criança, graças a Deus. Daí a gente, ali naquele raio-x, diferente dos outros raio-x, teve que tirar os líquidos também. Daí ela tirou shampoo. Isso que eu tirei só um pacotinho de líquido. Tirou Foi uns tipo líquidos coisa ali. rápida. Tiramos o notebook e os líquidos, né? E o mesmo processo dos outros raios-x. Bota casaco ali, bota bolsa, bota tudo ali pra passar por baixo de um raio-x. Ali eu reparei que eles eram um pouquinho mais rígidos, seguranças bem sério. Ali é mais complicado. Mas com a cara feia, sem sorrir pra ninguém, bem sério, só olhando assim. E pediram certinho, líquido, bolsa, casaco, tudo. Da neném também. Tipo, falaram assim, eu tive que tirar a roupinha dela, botei ela no cercadinho, tinha um cercadinho lá, disse pro Davi ficar lá com ela, depois nós passamos de novo, botei no outro cercadinho pra ir pegando as coisas. Aí, ali tinha um homem, né? Um homem, eu não sei o coisa deles, mas a criancinha deles tinha o cabelinho raspadinho. E usava roupinha, tipo, sabe? Tipo, bem soltinho, tipo uns... E ali, na hora que a gente terminou de passar a imigração, ele passou na nossa frente, na verdade. Eu tava terminando de tirar minhas coisas, ele passou na minha frente e botou as coisas dele ali. E daí, tipo, a minha ainda tava ali, eu fiquei olhando assim, joguei a minha pra lá e a dele ficou aqui desse lado, né? Aí, lá na dele, nós pegamos nossas coisas e fomos. E lá já tem, tipo, alguém esperando, tipo, se acaso vem alguma coisa, assim, acho que suspeita, eles pedem pra abrir. A dele, ele pediu pra abrir. E acho que ele não tava entendendo o que ela tava falando. Ela botou a mala dele lá, em cima daquele negócio, e disse pra abrir. Habla, tipo assim, né? Eles lá falando. E o homem, tipo, sem entender, não sei. Daí nós fomos, né? E eu ainda fiquei olhando pra trás e disse, vamos embora. Saiu correndo, né? Atrás do nosso portão novamente. Mas graças a Deus que, diferente de São Paulo, ali tem o metrô que te ajuda, né? Os portões já são meio próximos também. Tu sai dali do raio-x, já tá praticamente dentro dos portões. Bem pertinho. Foi bem tranquilo ali. Bem corrido também, claro, né? Mas foi mais tranquilo do que o de São Paulo. De São Paulo foi muita correria. Foi. Mas ali também foi corrido, né? Mas não tanto, sabe? Mas é porque a gente não tem informação, na verdade. A gente não conhece, a gente não sabe. Primeira vez. Então a gente fica meio desesperado, na verdade. E foi pouco tempo, né, também. Se fosse um pouquinho mais de tempo, ajudaria, eu acho, nós. A se informar e correr. E daí a gente saiu dali, fomos lá pro nosso portão. Embarquemos no avião, né? Feliz da vida que nós ia agora chegar em Portugal. E novamente nossos assentos estavam separados, eles botaram nós juntos novamente. Ali da Ibéria também é só 2 filas, não tem a do meio. Um avião bem chique, na verdade. Voo nacional, né? Voo mais pequeno e tal. E também botaram a gente não em econômica, né? A gente ficou ali na frente, né? Econômica, executiva, alguma coisa assim. Era uma econômica melhorzinha. Que tinha um espaço, tipo, das pernas, assim, um pouco maior, sabe, pra gente. Só ali a gente demorou 1h30, né, eu acho. 1h e pouquinho também. E tava cansado, já tava, por causa do fuso horário também, aqui já era 4 horas a mais. E o que a gente quer dizer com tudo isso? Se programe bem, faça bem certinho a sua programação, para não passar por isso, né? Ainda mais se você vem com criança.
descemos aqui em Porto, daí fomos ali para uma esteira também para pegar o carrinho. E o carrinho não sai nas mesmas esteiras da mala. O carrinho sai em outra esteira, lá no cantinho. Eu pedi informação lá pro guarda, né, carrinho. Ele me entendeu, graças a Deus. E enquanto tu foi pegar o carrinho pra pôr as malas, né, eu fui lá pegar o carrinho. Aí eu tinha mais uma pessoa lá também, não sei como ela era, mas o nome do lugar... Eles estavam na França, né? E falava diferente. Nós duas, tipo, se entendemos. Carrinho, carrinho, tipo... Eles falavam inglês, né? Falava inglês e francês. Daí ela também tava lá esperando, daí a gente pediu pra um homem, uma pessoa que trabalhava lá, pra mandar o carrinho, porque não tava os nossos ali, né? Eles ligaram lá a esteira, que tava desligada, e apareceu o nosso carrinho. Caiu tudo, gente. Suja tudo, não tava no plástico. O plástico só ficou a rodinha. Veio sujando naquele rolinho tudo, mas... Ui... Mas pelo menos ele serviu, né? Serviu. A hora que nós vimos ele, abrimos ele, botamos uma joana dentro. Algumas bolsas. E... Nossa, é uma mão na roda. Sentamos um pouco, lá no vídeo mostra. Daí a gente também... A gente chegando. Totalmente perdido, né? Não vamos passar por imigração em Portugal. Nós esperando a imigração. Porque daí, como era um voo nacional, né? A gente já saiu direto onde não tinha mais imigração. A imigração foi só lá em Madrid, fiquemos tranquilamente. Já quando vimos uma porta ali que já dava pra fora do aeroporto. Eu disse, não precisou nem imigração. Mas tem gente também que para ali, né? Que a gente viu gente parada antes de lá. sair do aeroporto ali, da parte dos voos para o aeroporto mesmo, né? Passa dos por corredores, ali, assim. tem uma parte ali, se tu tiver alguma coisa irregular, eles pedem para ver as tuas malas, eles estavam lá revistando as malas de algumas pessoas e nós passamos rapidinho, né? Graças a Deus deu tudo certo, né? A gente chegou ali em Porto. Mas olha, daí chega em Porto, o que tu vai fazer? Eu pergunto pra ti. O que tu pensa em fazer? Nós não tinha celular daqui. Nós não tinha amigo aqui, nós não tinha ninguém para te socorrer ali. Ou era táxi, Uber ou metrô. E daí a gente começou a pensar, táxi gasta muito, Uber gasta menos, metrô nem sabemos se chega onde a gente queria chegar. Foi um monte de indecisão complicada, tudo diferente, uma realidade totalmente nova. Então, o que a gente diz para vocês? Primeiro passo, baixa o aplicativo Uber Eats, certo? E mesmo assim funciona só com o número daqui, né? E o problema é que também tu tens que ir já no próprio aeroporto, ver se tu acha ali alguma rede de chip de celular. Um chip, Já adquire um chip aqui, se você vem morar em Portugal, certo? Pra turistar também, né? Não sei, tu vai gastar 10 euros aí no mínimo, acho, pra comprar um chip. Daí vê se compensa, né? A gente comprou um chip e tal... o que acontece? De qualquer forma ia precisar, né? Mesmo tu vai registrar no Uber Eats ali, tu já vai conseguir um Uber com metade do preço de um taxista. Porque com o nosso chip do Brasil, ele ficou carregando e não entrava no aplicativo. Então eu não sei se tem algum outro aplicativo que funciona, mas esse não funcionou. Chip do Brasil não funciona aqui. Só o WhatsApp, né? O WhatsApp vai funcionar normalmente, não fica com medo. Mas para ligações, qualquer português não vai conseguir falar contigo com o chip do Brasil, só com o chip de Portugal. Somente pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, consegue, né? Tu consegue falar com alguém do Brasil, qualquer lugar do mundo. Mas aqui, se não tiver um chip português, tu queres falar com, por exemplo, pessoa X aqui de Portugal, tu não vai conseguir. Porque o teu chip não dá para registrar aqui em Portugal. Seja no supermercado, seja no Uber, seja numa loja... Qualquer coisa, conta bancária, tudo não vai funcionar o teu chip, somente um chip de Portugal. Aí chegamos em Porto, eu tinha trazido o todinho, né? Comemos ali alguma coisinha mesmo que eu trouxe, que não precisamos comer no avião, graças a Deus que já tinha comidinha lá, né? Comemos ali e fomos procurar táxi. E eu fui lá perguntar, né, pro homem do táxi. E ele disse que ia ser uns 35, mas ele não falou com clareza. Então o Ricardo não acreditou. E fomos tentar achar um Uber e conseguimos, né? Mais em continha. É que acontece. O taxista, eles ligam aquele gira quilometragem lá. E daí o que acontece? Tu ia entrar no táxi, ele ia botar a girar, ia pegar os trajetos mais longos.
ia pagar uma fortuna, 100 euros no mínimo ali. Uau. E daí achamos um outro taxista lá, ele era um Uber particular ali, que saiu da Uber, né? E tava fazendo por conta própria. Bem. Ele cobrou de nós 50 euros para nos trazer 40 quilômetros, se eu não me engano. Acho que foi Dava 23 minutos daqui lá, Não, daqui é- no aeroporto. 35 quilômetros, eu acho. É. Alguma coisa assim. Ele cobrou 50 euros. Mas se nós tivéssemos feito pelo aplicativo do Uber, ia sair 23 euros. Ia sair bem Então, pouquinho. vê, a gente perdeu aí 27 euros nessa brincadeirinha. Tem então, uma opção também de quem quer vir, consegue também pedir um chip aí do Brasil já, vem pelo correio. Eu não sei como funciona, né? Também tem essa a gente opção. não pesquisou isso. Nós não pesquisamos isso, mas iria ter ajudado, né? De uma O forma bom é que tu economizaria. consegue cadastrar o teu celular na Uber e já consegue sair dali com 27 euros a menos, né? A mais, né? E O que a gente tem a dizer de tudo isso, né? chegou. Com criança, por exemplo, você vem com criança, se programe bem, tenta botar suas escalas mais longas, Tenta despachar a mala, vim só com o que tu consegue carregar mesmo. traga só uma bolsa de mão, a tua pochete, menos bagagem Pouca possível, coisa, né? sabe? Que mais? A gente também diz pra você o seguinte, traga bastante dinheiro, que aqui é um país que o teu dinheiro do Brasil não vale nada. Não é fácil. Tudo aqui tem que pagar. Tudo tem que pagar. Tudo tem que se pagar. Desde o momento de tu sair de casa até chegar em casa. E é tudo longe, né, também. É. Então, vai se preparar para táxi. Um pouquinho para vocês, um pouquinho da nossa experiência, né? Foi corrido, teve aspectos bons e teve também coisas que foi perrengue, mas foi coisa boa e coisa ruim, coisa boa e coisa ruim. Então, tudo deu uma equilibrada, mas os conselhos são esses. A gente aconselha porque não quer que veja também passar porque a gente passou. Se a gente soubesse, a gente também teria feito diferente. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Continua acompanhando aí que vai ter muitos outros vídeos de outras coisinhas explicando. Deixa um like, se inscreve no canal. Espero que tenham gostado. É isso aí. O que eu digo pra vocês é o seguinte. Vai ver um vídeo desse, acredita, é realidade isso aqui. Não é, ninguém tá inventando, ninguém tá fantasiando nada aqui. E se ver qualquer outro youtuber falando igual isso, acredita, é verdade. Verdade, é difícil, é complicado, é mais do que você pensa que é. A gente provou isso na pele, né? Então se inscreve no canal, deixa o like e continua vendo nossos vídeos aí. Um abraço. A nossa experiência. Para vocês às vezes pode ser diferente, mas para nós foi assim. Beijão. Fiquem com Deus.